Sejam bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação de hoje, que está cheia e inclusive apertada, né? Mas não vamos deixar aqui de conversar sobre temas, discussões, conversas que são importantes e precisam ser feitas aí, né, frente, né, àqueles aí que queiram aí transformar, mudar a nossa sociedade. E o meu dia de hoje, eu convidei aqui, né, na parte aí das 2 horas da tarde, o Wagner. Ele que é professor, também militante, e vamos discutir aí sobre a questão do racismo no Brasil. Então, Wagner, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, meu nome é Wagner Miquéias Damasceno, sou militante socialista, milito no movimento negro já há alguns anos e sou professor universitário na área de sociologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Maravilha, então, Wagner, vamos aí para a primeira pergunta. Sobre questão racial, né, questão do racismo. É correto afirmar que o racismo no Brasil tem raízes históricas e como que o capitalismo se aproveita do racismo aqui no país e também no mundo? Bom, o racismo, como todo fenômeno social, ele tem uma origem histórica, né? O racismo nem sempre existiu. Existiram formas de preconceitos em sociedades antigas, mas aquilo que nós chamamos como racismo surge com o desenvolvimento do próprio capitalismo, né? Que, por sua vez, impulsionou um processo extremamente brutal e desumanizante que foi a escravidão negra. O racismo, falando de forma bastante sintética, foi uma justificativa ideológica criada pelas classes dominantes para a escravização de milhões de negros vindo da África para as colônias dos países metropolitanos europeus. Assumiu uma forma inicial amparada nos discursos religiosos e com o desenvolvimento da ciência moderna, o racismo vai assumindo feições supostamente científicas. Para isso, vai se ancorar, vai utilizar o conceito de raça, né, como uma categoria que agora passaria a distinguir de forma hierárquica grupamentos humanos entre raças superiores e raças inferiores. Né? Nessa lógica, a raça superior seria a raça universal, seriam os brancos, e as raças inferiores seriam as raças não brancas, né? Negros e asiáticos. E, bom, Certo, você falou também fala, pode falar. da maneira que o capitalismo se apropria, né, do racismo. Bom, o racismo surge com o desenvolvimento do próprio capitalismo e continua existindo mesmo após o fim da escravização negra, né? Porque o racismo, isso eu argumento no meu livro, Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil, publicado ano passado pela editora Miri Veja, que o racismo ele é útil economicamente e politicamente para a classe dominante. Ele divide a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, é fonte de lucro para a classe dominante, para a burguesia. Sim, fala um pouquinho aí da tese do seu livro, ô Wagner. Bom, meu livro é uma investigação sociológica, né, que se ampara também em alguns estudos históricos, e como o próprio título anuncia, né, ele é uma investigação que entrelaça esses três conceitos, né, esses três fenômenos, né, o racismo, a escravidão e o capitalismo, né. Um dos argumentos do meu livro é justamente uma das chaves do meu livro, podemos dizer assim,
é justamente demonstrar as raízes históricas do racismo, né? Como uma ideologia, que eu disse, né? Uma ideologia que também se transforma depois numa relação social, que surge com o desenvolvimento do capitalismo. E aqui eu não estou fazendo nada profundamente original. No livro eu retomo as análises de Marx, sobretudo no Capital, no livro 1 do Capital, quando ele fala da chamada acumulação primitiva capitalista, né, que se apoiou em processos profundamente brutais, como a colonização das Américas, a expropriação da população no campo dentro da própria Europa para formar uma massa de despossuídos, espoliados, né, para a mão de obra das indústrias posteriormente, e a escravidão negra, que significou fonte de enriquecimentos para os países metropolitanos de dupla maneira, né? Através do tráfico negreiro, né? Na fruição de capital comercial da colônia para a metrópole a partir do tráfico negreiro e também na produção de matéria-prima das colônias para as metrópoles. Então, eu retomo esse argumento de Marx no Capital, desenvolvo e explicando as particularidades do racismo no Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu negros vindos da África, os números aí oscilam entre 4, as estimativas entre 4 e 5 milhões, e a escravidão negra aqui durou cerca de 4 séculos. Então, deixou marcas profundas na formação social brasileira. E o meu livro tenta contribuir para o entendimento da sociedade brasileira, levando em consideração os efeitos dos 4 séculos da escravidão, e não só isso, né? Levando em consideração também os efeitos do racismo para a sociedade contemporânea brasileira, né? Então, é um livro em que eu utilizo dados recentes, né, para falar, por exemplo, da violência contra os negros, da inserção desigual dos negros da classe trabalhadora no mercado de trabalho também. Sim, e Wagner, como que, né, a luta antirracista pode, né, se misturar, se ligar com a luta da classe trabalhadora? Bom, essas duas coisas elas devem caminhar juntas, né? Sobretudo num país como o nosso, que, como eu disse, passou por 4 séculos de escravidão. Um dos argumentos do meu livro gira em torno da preocupação da articulação entre classe e raça. E para isso eu começo, por exemplo, demonstrando que a classe trabalhadora majoritariamente é negra, não só a população brasileira é majoritariamente negra, né? A classe trabalhadora brasileira também é majoritariamente negra. E faço, né, essa articulação, de certa maneira, né, tento articular, pelo menos do início ao fim, demonstrando a necessidade do combate ao racismo, né, com um combate a uma opressão, né, que aflige milhões de brasileiros, né, por conta da sua cor e da sua raça, e, ao mesmo tempo, tento demonstrar como é importante para unificar a classe trabalhadora o combate ao racismo. Porque o racismo ele tem uma origem. Há quem diga que o racismo é impossível de ser extirpado da textura social. Eu discordo. E no meu livro eu sinalizo para a possibilidade da superação do racismo, né? Mas uma superação que só é possível superando esta forma de sociedade que produz cotidianamente o racismo, que é a sociedade capitalista. Então, em linhas gerais, né, o que eu defendo no livro é a necessidade do combate ao racismo de forma permanente,
como uma ideologia, como um conjunto de crenças que se traduzem em relações sociais discriminatórias, que impactam a vida dos negros da classe trabalhadora, mas não só dos negros da classe trabalhadora, a classe média também é negra. Nesse sentido, lutar contra o racismo é uma medida, podemos dizer assim, democrática, na medida em que o racismo atinge negros de todos os estratos sociais, ainda que com diferenças de gradação. Mas, como nós temos um ponto de vista marxista, nos interessa, sobretudo, né, o combate ao racismo para fazer com que a classe trabalhadora avance na sua unidade e avance na sua luta. Nesse sentido, se torna muito importante combater o racismo, porque a classe trabalhadora brasileira está profundamente dividida pelo racismo. A classe trabalhadora branca, de certa maneira, parcelas da classe trabalhadora branca nutrem preconceitos raciais contra os negros, né? E esses preconceitos não brotam simplesmente da cabeça do proletariado branco, são disseminados constantemente nos veículos de comunicação, são insuflados pela patronal através das inúmeras formas de concorrência no próprio mercado de trabalho, passam também nas escolas, nos filmes, nas telenovelas. Por isso é necessário fazer um combate permanente ao racismo nas suas formas ideológicas e apresentar também um conjunto de saídas políticas para a classe trabalhadora negra, com a finalidade de unificá-las, de unificar a classe trabalhadora em seu conjunto. Certo. E o Wagner, nesse último período a gente acompanha bastante o chamado identitarismo, né? E que de uma certa medida influencia aí essa questão aí do racismo. E principalmente a forma liberal de enxergar as coisas, de que, a gente precisa de ter negros empresários, né? O Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Como que você vê esse tipo de pensamento, Wagner? Isso ajuda ou não a luta antirracista? Bom, Guilherme, eu particularmente não gosto dessa palavra identitarismo, porque eu já escrevi um pouco sobre isso. Eu acho que é uma palavra que vem sendo utilizada de forma um tanto quanto abusiva, porque... Desculpa, uma moto aqui. Eu não gosto muito dessa palavra identitarismo, porque eu acho que ela mistura coisas muito distintas, né? Há pessoas que taxam tudo de identitarismo, jogam no mesmo saco um setor liberal do movimento negro, né, um setor reformista do movimento negro, e joga os revolucionários negros que lutam por medidas democráticas, por reformas que ajudam a minimizar, né, a aplacar um pouco do sofrimento da população negra, mas com finalidade de transformação radical da sociedade. E esse termo, então, ele vem com uma carga muito pejorativa, né? De geralmente rotular o movimento negro quando ele reivindica políticas públicas, reivindica um conjunto de políticas específicas de combate ao racismo. Então, não é um termo que eu gosto de utilizar. Dito isso, há, sem dúvida nenhuma, uma pressão de setores da burguesia para disputar um movimento negro. O movimento negro ele não é impermeável à luta de classe. Vivemos numa sociedade marcada por um antagonismo entre as classes sociais. Existe o antagonismo principal que é entre a classe trabalhadora e a burguesia. Existe uma pequena burguesia, existe a classe média. Então, o movimento negro ele não é abstrato, ele não é amorfo. Não existe, eu costumo dizer, não existe um negro em abstrato numa sociedade de classe. Existem negros que se localizam em determinada classe social. E a burguesia ela disputa também o movimento negro. Disputa através da formação de ideólogos negros,
através da cooptação de lideranças do movimento negro, para que as suas reivindicações e elaborações teóricas fiquem sempre no perímetro do capitalismo, né? Jamais rompam com o perímetro do capitalismo, né? Seja do ponto de vista da reflexão teórica, seja do ponto de vista da ação política. Então, em grande medida, há uma tendência, sim, do movimento negro a ser hegemonizado por setores que não querem transformar, querem combater o racismo e suas consequências deletérias, mas não querem acabar com a sociedade que criou o racismo, que é a sociedade capitalista. E a gente está vendo agora, durante o governo do PT, né, um reensaio, um novo ensaio de uma tentativa de cooptação de lideranças do movimento negro e de próprias organizações do movimento negro, né, para que mantenham as suas reivindicações políticas nos quadrantes da ordem social burguesa. E isso, para mim, né, é um grande equívoco. É um grande equívoco porque, em última instância, é impossível resolver os dilemas raciais da nossa população nos marcos dessa sociedade capitalista, que é necessariamente exploratória e opressora. Governo petista, né? O que, né? Qual que é a sua expectativa? O que que você espera aí para essa questão do racismo, da pauta aí dos negros, no, nesse governo, né? Qual que é a sua expectativa? Olha, o que nós temos visto já, pelo menos desde os últimos 2 anos, é a conformação de um governo de unidade com a burguesia, né? O governo do PT, a despeito do que muita gente diz, a esquerda, é um governo da burguesia. É um governo que tem uma fachada progressista, popular, sobretudo porque o rosto desse governo é o próprio governo, é o próprio presidente Lula, mas é um governo que, em última instância, atende os interesses da burguesia. Agora, é um governo que também, já após eleito, né, se instituir, traz a marca da cooptação e da atração de setores do movimento negro, seja na época do governo de transição, né, convidando organizações do movimento negro e figuras negras, seja agora em que ele está instituído, né, chamando figuras representativas do movimento negro, inclusive para compor ministérios e secretarias do seu governo. A minha expectativa com esse governo é uma expectativa, o que eu acredito que vai ser esse governo, é um governo que, em última instância, vai atacar a classe trabalhadora e vai atacar o movimento negro, cedo ou tarde, né? É um governo que, por exemplo, já sinalizou que não vai rever duas medidas que impactam de forma brutal a população negra brasileira, que é a reforma da Previdência, que foi aprovada pelo Bolsonaro em 2019, e a reforma trabalhista aprovada pelo Temer. É um governo que fez a sua campanha, né, tentando se opor do ponto de vista do discurso ao governo Temer e ao governo Bolsonaro, mas que na prática, né, abraça todas as medidas feitas por esses dois governos, né? E essas medidas, eu falo em especial dessas duas medidas, porque elas impactam profundamente a população negra, o setor negro da classe trabalhadora. Tomemos a reforma da Previdência. As pesquisas mostram que a população negra ela é a primeira a entrar no mercado de trabalho, né? A média de idade dos negros é inferior à média de idade dos brancos na entrada no mercado de trabalho, ou seja, nós somos os primeiros a entrar no mercado de trabalho, né? Muitas vezes trabalhando nas piores ocupações, em sessões e no mercado informal, e somos os últimos a sair do mundo do trabalho, somos os últimos a aposentar. Então, a reforma da Previdência, ao estender o tempo, a duração da jornada de trabalho numa escala de anos, que foi essa reforma de 2019, ela impacta de forma muito mais profunda a população negra.
A reforma da trabalhista, por sua vez, ela foi anunciada, por exemplo, no relatório do Romero Jucá, como uma medida de combater a informalidade e proteger os negros e as mulheres. E o que a gente verifica hoje, os números são incontestáveis, é que a informalidade aumentou. E aumentou, sobretudo, dentro da população negra, dentro do setor negro da classe trabalhadora. Então, o governo Lula já anunciou, já disse que não pretende, de forma nenhuma, revogar essas duas medidas. Ou seja, sinaliza não só para o conjunto da classe trabalhadora, mas para a população negra, que não tem disposição nenhuma de atender às suas reivindicações, de resolver as suas necessidades imediatas. Então, nesse sentido, uma outra medida que é fundamental, de impacto fundamental, tem a ver com a lei antidrogas, que foi sancionada ainda no primeiro governo do PT, em 2006. E, a despeito do que falou o Silvio Almeida, não há nenhuma sinalização do governo Lula em revogar essa lei que produziu uma verdadeira explosão na massa carcerária brasileira. Sim, e Wagner, seguindo aqui o nosso debate, queria falar o seguinte, sobre a extrema-direita, né? Como que você avalia esse ódio da extrema-direita contra os negros? A extrema-direita ela é uma expressão política ainda mais brutal do capitalismo, né? A extrema-direita, é, a extrema-direita no mundo tem se fortalecido porque vivemos um tempo de uma profunda crise do capitalismo. Uma crise da democracia não é a crise dos valores, é a crise da ordem democrática burguesa. E a extrema-direita aparece como uma tentativa de resolver de forma muito violenta, em favor da burguesia, esse estado de crise. A feição mais brutal da extrema-direita é o fascismo, que impõe, que arrasta um setor da pequena burguesia e da classe média arruinada pela crise econômica, pelo desemprego, militariza ela, e utiliza ela como uma espécie de tropa de combate contra a classe trabalhadora, utilizando métodos de guerra civil, como foi descrito já por Leon Trotsky na luta contra o fascismo na Alemanha. O bolsonarismo ele é uma corrente de extrema direita no Brasil, que se assemelha, por exemplo, ao trumpismo nos Estados Unidos. São correntes reacionárias que, em que pese não tenham um partido fascista organizado, centralizado, com um programa, oferece um risco para a classe trabalhadora que merece toda a nossa atenção. A gente está vendo, nós vimos ontem, na quarta-feira, ontem de manhã, estarrecidos esse atentado que aconteceu em Santa Catarina, numa creche em Blumenau. E todas as informações indicam que foi mais um atentado promovido pela extrema-direita. Tudo indica que foi um atentado fomentado, estimulado dentro dessa rede de ódio da extrema-direita, que vem, inclusive, atraindo um setor da juventude para uma saída reacionária, com um conteúdo profundamente misógino, racista, LGBTI-fóbico, e que é induzida a acreditar que a saída para seus dilemas, para os seus sofrimentos, para sua angústia, é atacar os mais vulneráveis, é atacar as mulheres, é atacar as crianças, é atacar os idosos, é atacar a população negra. Então, há uma miríade nisso que nós chamamos de extrema-direita, de discursos reacionários e que vão estimulando também práticas reacionárias. No Brasil, sem dúvida nenhuma, a extrema-direita hoje é hegemonizada pelo bolsonarismo. Bolsonaro, até o momento, é o líder em conteste dessa extrema-direita. E como os mestres do marxismo
ensinaram, né? É preciso uma luta implacável com a burguesia. E é preciso uma luta implacável, sobretudo, e aí devemos a Leon Trotsky esse ensinamento. Para se lutar com a extrema-direita, é preciso uma luta implacável, seja do ponto de vista programático, seja do ponto de vista da coerência cotidiana da ação política. Não combateremos e não venceremos a luta contra a extrema-direita se não radicalizarmos o combate contra eles. Precisamos falar para a classe trabalhadora, por exemplo, sobre a necessidade de preparar a autodefesa para enfrentar, né, tentativas violentas de intimidação da extrema-direita. Precisamos também falar para os setores do movimento negro sobre a necessidade de pensar formas de autodefesa para se enfrentar contra setores racistas, supremacistas da extrema-direita. Né? A extrema-direita, e a história já ensinou, se combate de forma coerente, não fazendo alianças também com a burguesia, porque isso fortalece o discurso radical da extrema-direita. Sim, e eu fico pensando aqui, eu gostaria que você me respondesse sobre essa questão da autodefesa. Será que isso poderia ser uma saída, né, para impedir aí os ataques, a violência, nas escolas? Acredito que sim, mas de forma profundamente diferente do que os setores bolsonaristas, por exemplo, tentam fazer crer, né? Os bolsonaristas, vejam, é curioso, né? A extrema-direita, ela coopta jovens, né? Alimentam com ódio xenofóbico, racista, misógino, LGBTfóbico, fomentam esse tipo de atentados e depois tentam vender para a gente a crença de que a saída para o controle e combate a esses atentados pode ser dada por eles mesmos, pela própria extrema-direita, pelo próprio bolsonarismo. Isso é errado, né? Tentam vender, por exemplo, a ideia de que vai se resolver o problema dos atentados nas escolas e a violência à comunidade escolar, armando o professor e botando arma na mão de criança. Essa extrema-direita é profundamente hipócrita. Em primeiro lugar, porque todos esses atentados que vêm acontecendo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, têm a assinatura da extrema-direita. Tem a assinatura da extrema-direita. Esses jovens que cometem esses atentados são produtos da extrema-direita e do capitalismo nessa fase de decomposição. Em segundo lugar, né, as mazelas, as deficiências da segurança pública no Brasil são produto, em grande medida, das políticas neoliberais defendidas pela própria extrema-direita. Que, por exemplo, sucateia, não só mantém o caráter militarizado da polícia militar, como sucateia também todas as instituições de segurança pública. Então, o que a gente está vendo no Brasil não só são atentados que trazem a assinatura da extrema-direita, como encontram um terreno degradado pelas políticas neoliberais defendidas pela própria extrema-direita, vide os 4 anos de governo Bolsonaro, mas não só pela extrema-direita, por governos de conciliação de classe, como foram os governos dos 14 anos de governo do PT. E é preciso, para resolver isso, um projeto da classe trabalhadora e uma ampla discussão com as categorias da classe trabalhadora, com os trabalhadores da educação, com a juventude também, que é diretamente atingida, seja no nível superior, seja nas escolas, né, com a comunidade escolar, para um projeto que também pode passar por um projeto de autodefesa. Maravilha, então vamos aqui para o último bloco, né, de perguntas aqui do Mesa de Debates, né, a gente, conforme vocês podem ver, a gente está com um tempo aí bastante, né, corrido, bastante complicado, mas vamos seguir aqui a nossa discussão. Wagner, a próxima pergunta que eu faço para você é o seguinte: na luta
na luta antirracista, é uma luta que somente cabe aos negros ou os brancos também podem entrar nessa luta, né? Porque existe essa discussão aí dentro do movimento, né? Sim, essa é uma boa pergunta, Guilherme. Evidentemente que a luta contra o racismo, né, é uma luta que tem os negros à frente, né? Nós sofremos o racismo de forma cotidiana, e sentimos na pele de forma muito dolorosa as diferentes formas de manifestação do racismo. Mas mesmo num país como o nosso, em que a população brasileira é majoritariamente negra, seria ilusório acreditar que o combate ao racismo poderia recair apenas nos nossos ombros, porque é impossível combater algo tão profundo e enraizado numa sociedade como a nossa, somente sendo um combate somente feito pelos negros, né? O combate ao racismo é um combate que diz respeito a brancos também. Nós do movimento negro, né, eu faço parte do movimento nacional Quilombo Raça e Classe, sou militante também do PSTU, nós defendemos a necessidade da unidade da classe trabalhadora, o que significa uma luta unificada contra o racismo feita por brancos, por negros, por amarelos, asiáticos, né? Também, né, uma luta feita por brancos e não brancos, da classe trabalhadora para o combate ao racismo de forma permanente. Perfeito, maravilha, o Wagner. Ô Wagner, eu gostaria que você explicasse mais aí no final dessa conversa por que que, né, é impossível, né, superar o racismo dentro desse sistema. Eu gostaria que você elaborasse um pouco mais. Sim. Bom, veja, como eu disse, fazendo de novo uma propaganda do meu livro, Racismo, Escravidão e Capitalismo, né? Eu explico que o racismo ele surge como uma necessidade para o desenvolvimento do capitalismo. É impossível dissociar a história do racismo da história do capitalismo e da escravidão negra. Mas mais do que isso, que a escravidão negra acabou formalmente no Brasil em 1888, mas o racismo continuou. O racismo continuou porque ele é útil para a classe dominante. Porque, veja, a classe dominante, através do racismo, ela divide politicamente os seus inimigos, que é a classe trabalhadora. Eu costumo dizer que, envenenados pelo racismo, a classe trabalhadora branca se solidariza menos com a classe trabalhadora negra, né? E com isso tem dificuldade de produzir lutas unificadas contra o seu inimigo comum, que é a burguesia. Para tentar ilustrar um pouco isso, Guilherme, eu vou pegar um tema, um exemplo que é o da terceirização. A terceirização no Brasil, ela começa, sobretudo, ela ganha um grande impulso no início da década de 90, no bojo daquele receituário neoliberal, com os governos Collor e depois com os 8 anos de governo do Fernando Henrique Cardoso. A terceirização no Brasil, como uma política neoliberal, uma política burguesa, ela não começou, por exemplo, nos estratos mais altos da classe trabalhadora, seja do funcionalismo público, seja das empresas estatais. O que eu quero dizer com isso? A terceirização ela não começou pelo engenheiro da Petrobras, não começou pelo técnico mecânico, não começou pelo técnico de segurança, não começou pelo analista de sistemas do funcionalismo público, ela começou no vigilante, ela começou na faxineira, ela começou no ascensorista. A terceirização, ela se aproveitou de um mercado de trabalho marcado pelo machismo e pelo racismo. Quem é que ocupa historicamente essas funções de vigilância, serviços de limpeza? Eram as mulheres, eram os negros. A terceirização começa por aí, começou por baixo, né, atingindo os setores mais vulneráveis da classe trabalhadora, as mulheres e os negros que desempenhavam as posições mais subalternas. E com isso foi quebrando a solidariedade da própria classe trabalhadora. Os setores dos estratos mais altos acreditavam
de forma bastante ingênua, podemos dizer assim, que a terceirização pararia lá. E hoje a gente sabe que a terceirização não parou nas atividades meios, ela continuou nas atividades fim. Né? Então, o racismo, eu pego esse caso da terceirização para ilustrar um pouco como o racismo é utilizado, mas não só o racismo, o machismo também é utilizado pela classe dominante para dividir politicamente a classe trabalhadora. Né? E, por outro aspecto, através do racismo, a burguesia consegue pagar salários menores para porções da classe trabalhadora com base na sua cor e na sua raça. E ao pagar salários menores, esses salários menores exercem uma pressão de rebaixamento do valor da força de trabalho no Brasil. Eu costumo dizer, para encerrar, que é impossível entender por que o valor da força de trabalho no Brasil é tão baixo historicamente, porque as condições de desempenho do trabalho são tão precárias no Brasil, se a gente não leva em consideração o racismo. Porque o rebaixamento do valor do trabalho, da força de trabalho da população negra, implica também numa pressão para o rebaixamento do valor da força de trabalho da porção branca da classe trabalhadora. Filha, para a gente fechar essa discussão, Wagner, que está muito boa, né, mas infelizmente, como eu falei, tem que terminar um pouco mais cedo. Wagner, como que você vê aí a atuação das esquerdas aí nessa questão da luta contra o racismo? Bom, eu acho que nós temos um grande desafio hoje para o movimento de esquerda brasileiro e, sobretudo, para o movimento negro brasileiro. Eu acho que as palavras de ordem, nesse momento, para o movimento negro, é de total autonomia e independência frente aos governos. E, sobretudo, frente ao governo do PT. Uma coisa é combater o bolsonarismo de forma permanente, outra coisa é acreditar que o combate ao bolsonarismo e à extrema-direita passa pela unidade e pelo apoio a esse governo, que é um governo de aliança com a burguesia. Então, o grande desafio, na minha opinião, hoje, para o movimento negro e para as organizações de esquerda, é a manutenção da total independência de classe e raça frente ao governo que se coloca aí. Não é o nosso governo, não é um governo de defesa dos interesses, das necessidades imediatas e históricas da população negra, nem da classe trabalhadora. O que coloca para nós a necessidade de construir, junto com esse desafio, coloca-se para nós a necessidade de construir uma alternativa socialista para esse país. Essa é a única forma de também eliminar a extrema-direita, que saiu aí dos bueiros e está tentando hegemonizar a política brasileira. Maravilha, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Wagner, né? Embora um pouco mais curto do que eu particularmente acho que deveria ser. Acho que foi bastante proveitosa, bastante boa, né? Então, agradecendo aqui o Wagner e passando a bola aí novamente aí para ele fazer as considerações finais. Bom, quero agradecer, Guilherme, pelo convite para o Mesa de Debates e agradecer a audiência, a todos aqueles que nos assistem, seja agora ao vivo ou depois no canal do YouTube. Então maravilha, mais uma vez aqui agradecendo ao Wagner, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Lembrando aqui sempre aí de se inscrever aqui no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta live, outras lives também, programas e matérias que nós produzimos. Também, né, a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Lá estarão as lives que, né, vocês acompanham. Também siga a gente no Instagram, podcast Debates de Tudo Um Pouco. E também na página do TikTok,
mesa de debates. Lá também estarão aí outros materiais que nós do podcast produzimos. E também quem quiser aí, né, dar uma força, contribuir aí para o nosso Pix 385 007 028 00, um CPF. Lembrando aqui, né, reforçando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado e nem queremos, né, fazer isso. E para a gente manter nossa independência política, trazendo aqui pessoas como Wagner e outras pessoas aí para debater temas que normalmente a grande mídia debate pouco, não debate aí devido à proporção que deveria ser. Nós dependemos aí também da nossa independência financeira. Né? E para a gente continuar esse projeto, né, e nós precisamos aí da sua colaboração com fazendo um Pix, né, pra gente, ou participando aqui, né, do Padrim, www.padrim.com.br podcast mesa de debates. Então é isso aí, pessoal, a programação segue a todo vapor, logo estaremos ao vivo novamente aí para conversar sobre outros temas. Um forte abraço e fui!